Bom dia, que bom estarmos juntos aqui, mais uma vez, né, para o Apegando-se às Escrituras. Hoje a gente vai ver a segunda parte da primeira viagem missionária de Paulo, uma coisa linda como ensinamento para as nossas vidas. Vamos orar para Deus falar conosco e colocar, né, metas e métodos na nossa vida. Paizinho, obrigada, Pai, obrigada, porque você é o mestre maior. Você nos criou com um propósito, uma missão, e você nos ensina que você está junto, nos encorajando, nos dando força, determinação, e que em você, com você, os seus propósitos são realizados em nossa vida. Eu oro, Pai, que essa manhã e a qualquer hora que alguém assista esse vídeo, que possa estar inspirado por você para estar seguindo o direcionamento do teu Espírito e operando e cooperando com ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Muita coisa maravilhosa em Atos 14. Nós vamos começar lembrando o início da primeira viagem de Paulo, que nós vimos na semana passada, né? No capítulo 13 de Atos. Nós vimos que Paulo e Barnabé estavam na Antioquia ensinando, né? E na igreja da Antioquia havia muitos profetas e mestres, diz a palavra, né? E ele cita Lucas, né, o autor de Atos, cita Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, falamos disso também, o tetrarca, né? E Saulo, ou seja, a igreja estava indo muito bem, estava prosperando, então o Espírito Santo determinou, é hora de partir para outra missão, né? Eles estavam adorando ao Senhor e jejuavam, e aí disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu parei aqui, minha gente, porque eu acho que é muito importante esse versículo em particular. Isso é um versículo de Atos 13, e a gente às vezes lê e negligencia. Eu quero parar aqui um minuto para meditar com vocês na insistência da palavra em mostrar como aqueles homens viviam em jejum e oração. A palavra diz, enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles alguma coisa muito importante. Isso foi para a igreja, veja o plural, né? Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A gente precisa fazer isso. A gente está chegando no final de ano, a gente sempre faz sonhos, faz planos para o ano que vem. Que tal os seus sonhos e planos para o ano que vem se manter mais próximos de Deus em jejum e oração? E aí não precisa nem esperar o dia 1 de janeiro, já pode começar agora, né? Então, voltando aqui, eu queria mostrar um pouco a viagem de Saulo e Barnabé. Eles saíram daqui, dessa cidade chamada Antioquia, e aí agora a gente vai separar, né, especificar que é Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia aqui mais para cima que a gente vai ver em seguida. Então, Antioquia da Síria é onde estavam eles lá ensinando e a igreja prosperando. Aí eles partiram, foram para Seleucia, que é aqui na costa do Mar Mediterrâneo. De lá, eles navegaram para a ilha de Chipre, que está aqui. Eles desembarcaram em Salamina, ali eles pregaram a palavra. De Salamina, eles passaram, né, cobriram toda a ilha de Chipre e foram para essa cidade portuária de Pafos, aqui no sudoeste de Chipre. E essa cidade de Pafos, a gente falou bem, né, que era uma cidade bem demoníaca, né? Era a sede da adoração da deusa Vênus, que era a deusa do amor, mas não era o amor agape, era o amor sexual, né?
o amor da imoralidade mesmo. E aí, em Pafos, eles também encontraram um falso profeta chamado Bar Jesus, né? E ele era mágico também, mas aí Paulo, né, deu umas acordadas aí na vida de Bar Jesus. Depois vocês olham lá no capítulo 13, se vocês não viram. E aí agora nós vamos continuar aqui, né, nesse trecho, ainda na semana passada, de Pafos, eles embarcaram e foram para Perge, na região da Panfilha. E aí, aqui eles pregaram também a palavra, né, e depois prosseguiram para Antioquia, na região da Pisídia, essa região toda que é chamada de Pisídia, tá? E aí, os detalhes desse segundo trecho da vez anterior é assim, aqui também, né, eu não mencionei antes, em Pafos, houve a conversão do procônsul Sérgio. O procônsul ouviu Paulo, ele viu o poder da palavra de Paulo na vida de Bar Jesus, ele creu, né, entregou a vida a Jesus. Aí, como eu falei, eles navegaram de Pafos para Perge. Aqui em Perge também aconteceu uma coisa importante, né, que João Marcos, que tinha ido com Paulo e Barnabé na viagem, ele retorna a Jerusalém. Muita especulação sobre por que teria sido a Bíblia não fala a respeito do motivo por que Marcos retornou para Jerusalém. A gente vai ver que isso mais tarde tem um impacto na caminhada junto de Barnabé e Saulo, tá? Aqui de Perge, eles prosseguiram, foram até Antioquia da Pisídia, e veja, é muito longe, viu, minha gente? A gente olha assim no mapa, parece pertinho, 220 quilômetros aqui ao norte, e também tem a altitude, então, olhando as cartas de Paulo mais na frente, quando ele fala dessa viagem, a gente entende que ele estava doente, que Saulo, né, estava doente quando fez essa trajetória, talvez ele tenha ido até para essa altitude por doença. Às vezes, Deus pode usar, ele não traz a doença, eu quero deixar isso bem claro, mas se uma doença, qualquer problema vem na sua vida, Deus pode usar aquilo para o bem, né? Ele usou essa doença de Saulo para levar ele para uma região distante, alta, que talvez não tivesse nos planos dele estar ali. E aí, continuando ainda, né, em Atos 13, a gente viu que Saulo chegou ali e ele pregou nas sinagogas. Muito importante que a gente entenda que ele está pregando nas sinagogas para um povo que conhece as Escrituras. No tempo era só o Antigo Testamento, né, a lei e os profetas. E aqui Paulo prega a respeito de coisas que eles conhecem, a escolha dos patriarcas, a libertação do Egito, a conquista de Canaã, a criação da monarquia, né, na terra conquistada, a vinda de Jesus através da raiz de Davi, que estava escrito, né, já estava profetizado no Antigo Testamento. Aí o povo lá de Jerusalém, seus governantes que não reconheceram Jesus, mas sem reconhecer Jesus, eles criaram um antagonismo e o condenaram, cumprindo exatamente a palavra dos profetas que estava escrita e que eles conheciam. Então, eles não associaram, né, as promessas com Jesus, o Messias, porque eles esperavam ele em outra forma, e a palavra de Deus, ela é bem clara, que diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A gente fica pensando que Deus fica pensando igual a gente. Enfim, Jesus ressuscitou, foi visto por testemunhas, e isso foi mais cumprimento de promessas de Deus, porque ele já dizia que não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aí eles poderiam ter entendido a partir dali, mas não. E aí, prosseguindo ainda no 13, né, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, veja, o povo da sinagoga lá de Antioquia, da Pisídia, eles os convidaram para falar a respeito disso no sábado seguinte, ou seja, eles estavam recebendo aquela palavra numa boa. Aí vê o que acontece, no sábado seguinte, quase toda a cidade
vem, se reúne para ouvir a palavra do Senhor. E aí, quando os judeus viram a multidão, aí eles ficaram cheios de inveja, começaram a blasfemar, começaram a dizer que não era nada daquilo que Paulo estava dizendo. Eles, com o egoísmo, né, com a inveja, como diz o texto, acabaram cortando para eles mesmos a oportunidade de enxergar a luz, né? Aí, o que aconteceu? Os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e aí começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e acabaram expulsando os dois do território, né? Aí eles sacudiram o pó dos pés, já falei sobre isso também na vez passada, e em protesto contra eles, eles foram para Icônio, para outra cidade, é onde a gente vai começar Atos 14, tá? E aí, eles estavam aqui, a gente tinha mostrado, né, que eles vieram para Antioquia da Pisídia, que é onde aconteceu tudo isso, né, deles pregarem nas sinagogas, e agora eles partiram de lá e foram para essa cidade chamada de Icônio, na região de Licaônia, tá? Então, vamos ver o texto começando no versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Primeira coisa, né? Apesar deles terem sido expulsos de Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé tornaram a pregar nas sinagogas. A sinagoga judaica, eles levavam primeiro a mensagem para o povo escolhido de Deus. Eles tinham o dom do evangelismo, porque o que é que diz a palavra? Veio a crer grande multidão, e veja, uma multidão de judeus e de gentios. Mas aí, como foi uma grande multidão de judeus e de gentios, o que é que aconteceu? Aqueles judeus que não tinham sido alcançados por aquela palavra, pelo coração duro, porque esse é o motivo, né? Eles começaram a incitar os judeus, os gentios, contra Paulo e Barnabé, né? Os judeus de Icônio, eles tiveram a mesma atitude agressiva que tinham tido os judeus de Antioquia da Pisídia. A atitude de Paulo e Barnabé também foi a mesma. Qual foi essa atitude? Continuaram a pregar para fortalecer os convertidos, e isso é outra coisa muito importante, né? Eles estavam ali insistindo na obra de Deus. Às vezes, essas frases, elas são muito curtas, por isso a gente precisa meditar na palavra, sabe? Para a gente entender a situação que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caluniados, e eles não se deixavam desencorajar, eles estavam ali sofrendo, né? Às vezes a gente fica tão melindrado na igreja, né? Ai, fulano não me deu boa tarde, passou por mim, você não sabe se fulano estava com dor de cabeça, se fulano estava com um problema dentro de casa, a água escorrendo, vazou, a família fez não sei o que lá, mas a gente fica ali, eu, né? Lambendo suas feridas que a gente mesmo causou, ou que a gente não tratou, né? A gente precisa cuidar da vida. Veja o que estavam fazendo Paulo e Barnabé. Estavam sendo xingados, insultados, né? Caluniados, mas eles estavam persistindo, perseverando e trabalhando na obra do Senhor, né? Não era assim, esses judeus rejeitaram a gente. Eles foram para a sinagoga de novo e pregaram de maneira efetiva pelo dom do Espírito Santo, né? E aí, eles estavam ali bastante, né, dedicados a isso. E o Espírito Santo confirmava
tudo através de sinais, diz a palavra, né? Eles faziam sinais e maravilhas para dar evidência a quem quisesse crer de que eles realmente estavam falando da parte de Deus, né? E é o Espírito Santo que convence os nossos corações, mas o nosso coração tem que estar aberto, né? Continuando, versículos 4 a 7. O povo da cidade foi dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Aqui é a primeira vez que eles são chamados de apóstolos no livro de Atos, tá? Voltando ao texto, versículo 5. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. De novo, né? Os apóstolos, agora chamados apóstolos, eles estavam lá pregando e houve conspiração. Veja, é aquela coisa, não é assim que eles ouviram a palavra e se insuflaram, não. Eles agora estavam tramando, eles estavam arquitetando, né, uma forma de perseguir agora, na verdade, a palavra diz que eles queriam maltratá-los e queriam apedrejá-los. E aí, qual foi a reação deles? Eles foram para outras cidades, ali, né, Listra e Derbe, a gente vai mostrar no mapa depois também, que são próximazinhas. E o que é que eles fizeram? Eles continuaram a pregar as boas novas. Eu insisto aqui para que a gente esteja meditando sobre essa palavra, pensando, ruminando. Sabe quando alguém faz alguma coisa com você e você fica chateado e você fica pufando e pensando, fulano fez isso, eu não merecia, que injustiça, pá. E eu ouvi uma palavra muito interessante, muito simples uma vez, se você sabe ruminar a respeito de coisas ruins que alguém fez com você, ou eu estou doente, ou que injustiça, eu não acho emprego, e pá, você também pode ruminar na palavra de Deus. É uma boa erva para você ruminar, é a palavra de Deus, né? Você fica ali, falei em erva por causa do verbo ruminar, né? Que normalmente se aplica a gado, mas eles continuavam a pregar as boas novas. Por quê? Porque a mente deles estava focada na sua missão, que foi dada lá em Antioquia da Síria, né? O povo orou, impôs mãos a eles, e eles estavam cumprindo a missão, apesar de toda discordância, apesar de todas as ameaças, né? Apesar de todo o perigo, tá? A violência contra eles estava crescendo, e por isso eles precisavam partir, eles foram para outra cidade para não morrer, não era hora deles morrerem ainda. Mas isso, o que fazia? Só os levava a pregar em ainda outro lugar. Vocês percebem como Deus vai usando, usou a doença de Paulo para levá-lo, ele e o seu grupo, lá para cima, né, para Antioquia da Pisídia. Depois eles foram expulsos, prosseguiram para cá e para lá, e agora Icônio, né? Agora eles estão partindo para as cidades de Listra e Derbe, né? Para quê? Para estarem pregando, né? Então, eles ficam com essa tendência de permanecer no lugar, de cuidar da igreja que foi fundada, né, com aqueles que creram, mas a perseguição vai empurrando eles para o quê? Para pregar em outro lugar. Vocês percebem como a coisa funciona? Aí parece que Deus perdeu o controle, ele não perdeu o controle, ele queria que aquela palavra se espalhasse mais e mais. Lá prosseguiram eles para outro lugar. Então, falei, eles estavam em Icônio, foram ameaçados aqui, e aí eles partiram de lá. A palavra diz para Listra e para Derbe, depois a gente vai falar de Derbe, mas no momento eles estão em Listra, tá? E aí, prosseguindo no versículo 8, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar,
Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Tudo pintadinho, mil coisas aqui nesse slide, né? Vamos tentar capturar alguns dos detalhes daqui. Então, a palavra diz aqui que havia um paralítico e que ele ouvira Paulo falar, né? Embora o foco de Paulo e Barnabé fosse a pregação do evangelho, eles realizavam milagres, mas o paralítico, a palavra diz o quê? Ouviu Paulo falar e creu, né? Paulo olhou diretamente para os olhos dele e ele teve o que se chama discernimento de espírito. A palavra diz assim, Paulo olhou para ele e conseguiu ver, ele viu algo, né? Ele viu no mundo espiritual que o homem tinha fé. Os olhos de Paulo não estavam vendo a figura, ele tem bigode, ele tem uma cicatriz aqui, né? Ele tem um olho inchado. Não, o que ele viu foi o espírito desse paralítico, e ele disse, esse homem tem fé para ser curado, ele já ordenou que aquela fé abrisse caminho para a cura de Deus, ele disse, levante-se, fique de pé. E aí, a palavra diz, né, que o homem saltou e começou a andar. Minha gente, eu fiquei pensando nisso aqui, né? Esse homem, a palavra repete muito aqui, ele era aleijado de nascimento. A palavra diz, ele nunca tinha andado. A palavra diz, ele vivia ali sentado, ou seja, houve tempo suficiente, houve exposição suficiente para todo mundo saber que aquele homem não andava. E olha, eu vou dizer, você passa um mês no hospital, a gente sabe, eu nunca passei, graças a Deus, mas eu sei notícia de muita gente que passa um mês no hospital, depois tem que fazer fisioterapia para conseguir ficar de pé. Para conseguir ficar de pé, quanto mais andar. Aí veja o que aconteceu, esse homem deu um salto e começou a andar, tá? Se liga aí de novo, a gente tem tempo para falar sobre isso com a leveza, né? E a tranquilidade que a gente esperava, mas eu acho que isso é um convite de Deus para a meditação de cada um de nós, sabe? Passe tempo pensando em 2, 3 versículos, leia aí, pegue um slide desse, minha gente, e comece a se transportar para aquele lugar, né? Aquele homem paralítico desde o nascimento. De repente, o homem dá um salto e começa a andar. Todo mundo sabia que ele não andava desde a infância, desde o seu nascimento. Os músculos das suas pernas tinham que estar atrofiados, né? Mas ele foi curado instantaneamente. E isso agita, né, o ânimo das audiências. Eu espero ter passado essa ideia aqui para vocês. E aí, continuando no texto, diz assim, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Agora a gente vai mudar de papo. Lembra? Quando Paulo e Barnabé pregavam nas sinagogas para os judeus, eles repudiavam, né, aquela palavra, porque eles achavam que Jesus, que eles pregavam, não poderia ser o Messias que eles conheciam. Agora aqui, a multidão na cidade de Listra, eles estão espantados com o que eles viram. Era um poder sobrenatural, eles podiam perceber isso, né? Aí o que eles dizem? São deuses, por quê? Porque a mente deles estava cheia da mitologia grega. E aí, esse milagre chamou a atenção, né, daqueles homens, mas aí, ao invés deles entenderem a mensagem de Paulo e Barnabé, eles associaram com a sua experiência, né, com os deuses. E aí, um esclarecimento aqui, né, na mitologia grega, Hermes, como ele é chamado, né, aqui
no texto bíblico, ele também é chamado de Mercúrio. Ele era conhecido como o mensageiro de Deus. Era um deus, né, na mitologia grega, que era considerado o mensageiro de Deus. Então, eles associaram isso com Paulo, porque Paulo era o principal orador. Paulo era quem falava mais, né, no grupo. Ele era o pregador. Ele tinha o dom do evangelismo, da pregação. Então, eles associaram com um deus da comunicação, que era Hermes ou Mercúrio. Já Barnabé, provavelmente, né, tinha uma aparência assim de um paterno, né, uma aparência assim de mestre, sei lá, de pai, e aí eles consideraram como Zeus. Zeus, vocês já devem ouvir falar, né, ou Júpiter, que era o outro nome dele, né, e eles associaram esses dois, né? Paulo a Hermes e Barnabé a Zeus. Agora, aqui a gente também não tem tempo de falar sobre isso aqui. Os estudiosos entendem que houve uma visita dos deuses à cidade, e quando houve essa visita, a cidade, né, as pessoas não reconheceram esses deuses, e os deuses acabaram destruindo a cidade. E agora eles estavam querendo realmente que isso não se repetisse, né, queriam mostrar a sua deferência àqueles deuses. Então, o sacerdote de Zeus, ele veio, né, o templo dele ficava diante da cidade, ele trouxe bois, trouxe coroas de flores para a porta da cidade, porque eles queriam oferecer sacrifícios ali. Somente através desse ato é que Paulo e Barnabé entenderam o que estava rolando, o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque, lembra, a multidão começou a gritar em língua licaônica, né? Então, levou um tempo para Paulo e Barnabé entenderem o que estava se passando ali. A turma estava alvoroçada com o milagre que eles viram naquele paralítico saltando, mas agora eles estavam entendendo que eles estavam sendo tratados como deuses. E aí, continuando no versículo 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Olha, de novo, né? Muitos detalhes. Barnabé e Paulo rasgaram as roupas. Eu confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia há mais de uma década, ou mais de 2 décadas atrás, eu pensava, esse povo rasgou a roupa, para quê? Né? Eu não entendia. Isso era um gesto instintivo de judeus diante de uma blasfêmia. Então, o que aconteceu, né? Eles disseram, são deuses, né? Um é Zeus, o outro é Hermes. E eles disseram, não, eles rasgaram as roupas, né? Em sinal de tristeza, né? Porque aquilo era uma blasfêmia, aquilo era um insulto para os ouvidos deles, era um sinal mesmo de indignação. E aí eles rasgaram as roupas. Isso mostra como eles não recebiam aqueles aplausos, né, que estavam vindo como resultado do milagre que o Espírito Santo de Deus tinha realizado. Paulo e Barnabé deixam muito claro quem é que eles estão pregando, não eles próprios, mas um Deus vivo, poderoso, né, que não é nenhum dos deuses imaginários deles lá, né? Eles não pregavam mais um Deus, mas eles estavam pregando o quê? O abandono disso. Veja as palavras que eles usam aqui. Ele disse: afastem-se dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Então, não era assim, olha, tem esse Deus aqui também, além de Zeus e Hermes. Não,
Eles disseram, afastem-se dessas coisas vãs, vãs quer dizer sem sentido, coisas que não têm senso, porque aquelas figuras eram imaginárias, né? E ele disse, voltem-se para o Deus vivo, e o Deus que fez o céu, a terra, ele fez o mar, ele fez tudo que neles há. E agora foca nessa parte final, que é uma coisa muito importante. Aí, realmente, olhando, lendo, pesquisando sobre isso, a gente vê a importância dessa frase, a qual eu não atribuía antes, minha gente. Diz assim, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, mesmo permitindo que as outras nações seguissem o seu caminho, porque Deus tinha focado no povo de Israel, ele não ficou sem testemunho. Esses povos das outras nações, assim como aquele povo que estava ali diante deles. E ele diz assim, ele mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura, enchendo de alegria seus corações. Veja, Paulo continuava pregando agora, não um Deus que eles conhecessem, né, daquela aliança antiga, porque eles não tinham isso, mas era um Deus de bondade e um Deus de provisão na vida deles. Mesmo antes desse anúncio, Deus trabalhava também na vida daqueles homens que não eram judeus. E Paulo estava tentando fazer essa associação agora. Olha, ele já estava presente. É desse Deus que eu estou falando. Um Deus de cuidado, um Deus de provisão, né? Um Deus de bondade. E aí, agora, notaram a cor predominante desse slide, né? Versículos 18 a 20. Apesar dessas palavras de Paulo, né, apresentando o Deus vivo, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Gente, veja que malignidade que é expressa aí nesse trecho, né? Paulo e Barnabé, eles estavam apontando para Deus, dizendo, eu não sou Deus, mas Deus está vivo, é um Deus grande que já estava com vocês antes da gente chegar aqui, mas eles tiveram dificuldade de impedir que aqueles homens, aquela multidão, né, oferecesse sacrifícios a eles, né? Eles queriam evitar aquilo, mas eles queriam exaltá-lo. Por outro lado, o que aconteceu? Chegaram homens, né, judeus, que vieram de Antioquia e de Icônio, as duas cidades onde eles tinham passado antes, né, mudaram o ânimo das multidões. E a palavra diz, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Imagine, eles apedrejaram mesmo, fizeram aquilo que eles tinham feito com Estevão. Eles pensaram que Paulo estava morto e o levaram para fora da cidade. Então, eles pensaram que esse aqui está resolvido esse problema, né? Alguns queriam homenageá-los, né? Adorá-los como deuses, e outros, de fato, apedrejaram, né? Se você exalta como Deus, sem ser, ou se você apedreja como pecador, ambas as atitudes são injustas, são incorretas, né? A mudança que aconteceu ali naqueles homens, porque esse apedrejaram pelo texto anterior, né? Que diz que mudaram o ânimo das multidões, a gente entende que não somente os judeus, mas também a população de Listra apedrejou Paulo. Essa mudança mostra a instabilidade no coração, na fé daqueles homens, né? Aqueles outros lá que vieram de Antioquia, minha gente, eles, nessa perseguição, viajaram mais de 100 quilômetros. Não parece aquela coisa que Paulo fazia, que Saulo fazia no passado? Ele viajava centenas de quilômetros
lembra, no caminho de Damasco, para perseguir os cristãos. Agora ele estava sendo alvo da mesma coisa. Ele estava sendo alvo da perseguição, né, das pessoas, dos judeus, que não acreditavam, né, na pessoa de Jesus como sendo o Messias enviado. E agora ele sofreu um apedrejamento igual a Estevão, que ele assistiu no passado. Eu fico imaginando, né, o que estava rolando na cabeça de Paulo naquele momento, né? Eu fui um perseguidor, viajei longas distâncias, né, para prender os seguidores do caminho, né? Eu estava lá assistindo, voltou lá no Sinédrio e assisti ao apedrejamento de Estevão, e agora ele era o alvo, ele foi apedrejado, ele foi dado como morto e abandonado lá fora da cidade. Mas aí, o que aconteceu? Aqueles discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, e a palavra não diz, mas eu tenho certeza que eles oraram ali, naquele lugar, né, para que Paulo fosse restaurado, e o que aconteceu? Ele se levantou e saiu correndo? Não, ele voltou à cidade. Ele já tinha saído de Icônio, né? Já tinha partido tanto de Antioquia como de Icônio. Aí ele disse, dessa vez eu vou voltar para a cidade. E ele voltou para aquela cidade. E é muito interessante, porque ele voltou para a cidade de Listra depois de ser apedrejado, viu? A palavra diz claramente que ele foi apedrejado. E a gente vai ver lá um pouquinho mais para frente, logo adiante, em Atos 16, quando Paulo, mais tarde, na outra viagem, retornar para Listra, ele vai encontrar Timóteo, que Timóteo é da cidade de Listra, né? E talvez essa atitude, isso agora é uma especulação, né? De Paulo de ser apedrejado e ousadamente voltar para dentro da cidade de Listra, ele pode ter levantado o ânimo, né? Chamado a atenção de um rapazola chamado Timóteo, que a gente sabe, a gente ouviu muito sobre ele lá no futuro, né? E ter isso influenciado, assim, pela tenacidade que ele demonstrou. Amém? Vamos seguindo. Então, agora, Paulo foi apedrejado em Listra, e o texto diz que no dia seguinte, né, depois de levantar e voltar para a cidade, no dia seguinte ele partiu para Derbe, essa outra cidade daqui, que, veja, vai ser o fim da viagem, né? O fim da viagem no sentido de que agora ele não vai prosseguir mais, ele vai voltar. Derbe é a última parada registrada na Bíblia da primeira viagem missionária de Paulo. Continuando no versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Gente, esse trecho aqui, ele é grande, né? Mas eu quis colocar tudo junto. Por quê? Porque às vezes parece assim, agora ele está voltando da viagem. Resumo da história, eles estão retornando de Derbe, eles vão retornar, né, de volta para o seu ponto original, que foi Antioquia da Síria. Eu vou dizer uma coisa, viu? Tem muita coisa aqui escrita, tanto que a letra já está grande, eu resolvi aumentar a letra, para a gente prestar atenção nisso. Primeiro, em azul, a gente tem assim, é dito rapidamente também, mas é de muita importância. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, que é Derbe, né? E fizeram o quê? Muitos discípulos. Eles fizeram muitos discípulos naquela cidade, ou seja, eles iam pregando, perseverando na pregação, e toda vez havia muito fruto, né? A palavra diz que muitos
foram feitos discípulos naquela cidade. E é muito importante, eu gosto dessa palavra discípulos, porque ela aparece aqui imediatamente depois. Diz que eles, Paulo e Barnabé, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, né? Marchando de volta, mas fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Gente, quando ele volta às igrejas, ele não vem assim, voltei, aí vamos fazer um jantar juntos aqui, né? Vou dormir na casa de quem, sei que lá. Não. Ele estava fortalecendo os discípulos, estava encorajando a permanecer na fé. Isso significa o quê? Que eles iam precisar de coragem para permanecer na fé. A obra dele foi fortalecer e encorajar aqueles discípulos. Paulo e Barnabé estavam trabalhando no ânimo daquelas pessoas, fortalecendo-os. Por quê? Se eles estavam precisando de fortalecimento, de encorajamento, é porque as coisas não seriam fáceis. Eles precisavam ter coragem, eles precisavam ter ânimo, e a gente precisa ser assim na igreja. Eu leio isso, eu faço um contraste com a nossa vida, e quando eu digo nossa, entendam, é a primeira pessoa do plural, eu estou incluída, viu, minha gente? É nossa, eu e você. A gente tem um cristianismo muito acomodado, é muito confortável, é um cristianismo de poltrona fofinha e ar-condicionado, às vezes está frio, ai meu Deus, tem que trazer um casaco aqui para esse lugar, eu fico assim, o casaco, né? É um cristianismo cômodo, é um cristianismo fácil, é um cristianismo que não requer nada de mim. Esse não é o cristianismo que Deus nos chamou para fazer, sabe? Cada vez mais eu leio isso aqui, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter ânimo. Significa que a gente tem que fazer alguma coisa com essa coragem, com esse ânimo, minha gente. A gente precisa lutar contra a sociedade. A gente fala, PPP está ruim, PPP está ruim, PPP, salário, PPP, despesa, não posso pagar, quebrou, doente, e o que a gente faz a respeito disso? O que a gente faz a respeito disso? Nós precisamos ter ânimo, a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa ter fé e perseverar, porque o ambiente, ele é ruim mesmo. Na verdade, o nosso é muito melhor do que Paulo e Barnabé enfrentaram. Mas nós precisamos agir no meio desse mundo. Eu dou glória a Deus, porque a gente tem muita oportunidade de fazer isso na nossa comunidade. Isso é uma bênção dos céus. Mas não vamos ficar assistindo 2 ou 3 fazerem, porque são líderes, porque é maravilha, porque são uma bênção na nossa vida. Não, vamos se juntar a eles e vamos fazer coisas junto com eles. Vamos cooperar com a obra que não é deles, é do Senhor. É do Senhor. Amém? Vamos para frente. Eles estavam ali, outra coisa que eles fizeram foi designar presbíteros em cada igreja. Eles deram tempo, foram, né? Voltaram para a igreja, e aí, como é que está indo? Nesse meio tempo, o quê? Líderes surgem. E aí, no meio desses líderes, eles vão designar presbíteros na igreja. Presbítero é uma palavra que significa ancião. Desculpa aí, temos alguns, não vou citar o nome dos presbíteros da nossa igreja, mas e presbítero é sinônimo de ancião, ou seja, pessoa que está há muito tempo na caminhada, né? Pessoa firme, que já aprendeu a discernir a voz de Deus, os malefícios de estar longe, e tem sabedoria para liderar o corpo de Cristo. Então, estão ali os presbíteros, né? Que é uma posição de liderança ordenada na igreja. Paulo e Barnabé designaram anciãos para cada igreja, né? Só o Senhor pode nos ajudar a levar a cabo a nossa missão, porque a gente precisa dele para estar ali, né? Encorajando para a gente seguir a esses presbíteros, né? Escolhidos, tá? Escolhidos. E aí, a palavra diz que eles atravessaram a região da Panfilha, né? E aí voltaram para
perdão, eles passaram pela região ali da Pisídia, né? Chegaram a Panfilha, e na Panfilha, lá embaixo, é o que a gente viu, né? Que eles pregaram a palavra de novo em Perge, onde eles já tinham pregado na subida, e depois desceram para a cidade de Atalha. E aí eu peguei aqui de volta, né? De Derbe, eles voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, atravessaram a Pisídia e chegaram na Panfilha e pregaram na cidade de Perge, que é onde eles tinham chegado antes. Está vendo essa setinha aqui que está subindo? Pronto. Aí eles pregaram de novo em Perge, e aí a palavra diz que daqui eles foram para Atalha, que é essa cidadezinha aqui, esse vilarejo, de novo, né, no litoral do mar Mediterrâneo, para daqui agora a gente vai ver, eles vão prosseguir de volta para Antioquia da Síria, tá? Versículos 24 a 28. De Atalha, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Gente, eu quero ressaltar aqui, eles foram de Atalha, né, aquela cidadezinha litorânea que eu falei, dali eles navegaram de volta para Antioquia. E aí o texto diz assim, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que estavam completando. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo prestação de contas. Eles voltaram para o lugar de onde eles tinham sido enviados. Lembra? O Espírito Santo tinha dito, separem-me, Paulo e Barnabé, para a missão que eu tenho para eles. Eles agora voltaram e disseram, missão cumprida, né? Concluíram a missão que foi dada. Às vezes a gente recebe uma missão, a gente pega ela e larga pelo meio, não volta, né? A gente pega uma célula e aí, de repente, dá um desânimo, não sei o quê, aí eu largo a célula. Ou eu estou no ministério e me chateio com o líder ou com alguém lá, não dá para mim não. Aí eu saio e largo a missão que me foi dada, né? Paulo e Barnabé, depois de muita perseguição, Paulo sofrendo um apedrejamento, né? Eles expulsos de cidade, o pessoal não entendendo nada da palavra, querendo adorá-los como deuses, eles voltaram e eles completaram aquela missão. E agora a parte importante, o testemunho, né, do poder e do agir de Deus. Eles contaram, né, diz aqui, eles reuniram a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Por quê? Porque isso traz fé, isso levanta a fé, isso traz encorajamento para a igreja, assim, podemos fazer mais. Quando você vê os milagres de Deus mesmo, você pode, né, instigar que aquilo aconteça de novo, que as pessoas tenham fé e esperança, né? A palavra de Deus é um versículo muito lindo que eu guardo no meu coração, né? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia. O testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Quando você diz aconteceu isso, aconteceu aquilo, você está profetizando que mais daquilo vai acontecer. Agora, lembrando, a gente não vive de sinais e maravilhas. A gente vive e cresce, aprende, se converte pela palavra de Deus. Então, os milagres, de novo, eles têm um fim de chamar a atenção para aquilo que Deus pode fazer, mas a gente não pode esquecer que o coração de Deus está verdadeiramente em resgatar vidas. Amém? Vamos lá para a nossa conversa. Olá, todo mundo. Bom dia de novo. Bom dia para quem eu não dei ainda. E aí, vocês? O que é que tem a ver a respeito disso, minha gente? Bom dia, Nanda. Sim, completar a missão é muito importante, né? Sabendo. Bom dia, minha mestra linda. Saudade, nunca mais tinha entrado.
Pois é, mas estamos juntos aqui, estamos juntos. Fala aí, moça. Fala aí, você que tem sido uma mãezona, né, de gerações, mãe para as mulheres, mãe para aquele casal lindo que está gerando filhos espirituais, crescidinhos, cheio de netos já. Deus não tem netos, mas você tem, né? Espirituais aí. É o fruto, né, do que Deus faz através da gente, né? Daqui a pouco a gente vai ver Timóteo aí, você está nesse meio. Amém, amém, amém. O que me marcou muito agora esse final que você falou, né? De realmente a gente completar a missão. Isso é uma coisa muito forte, que é como se você disse, às vezes, engraçado que a célula, você deu o exemplo da célula, aí eu vou pegar a deixa da célula, porque um dia desse as meninas fizeram, eita, fulaninho disse que não vai, fulaninho disse que não vai, eu disse, minha gente, é o seguinte, a célula, ela vai ter, nem que seja eu e Jesus, entendeu? Porque dia de célula é dia de célula, não É, tem essa de, fulaninho, não sei o que, não. A célula está aberta, a casa está aberta. E a presença de Deus, ela é sempre bem-vinda. E o Espírito de Deus está aqui. Então, assim, sempre tem uma pessoa que, nem que seja eu mesma, eu e Deus, eu estou precisando. amém. Então, assim, questão de compromisso, né? E de realmente completar a missão. Essa coisa de completar a missão, apesar de hoje eu ouvi uma frase que dizia assim: você não espere o como é? Eu mesma. A gente está numa geração que é assim: se eu tiver vontade, eu vou. Se eu tiver vontade, eu faço isso. Não. Faz sem vontade. É para fazer sem vontade mesmo. Não estou com vontade de orar, mas ora. Vai, não estou com vontade de ir para a igreja, mas é para ir para o culto. Vai. Então é para fazer mesmo o que tem que ser feito. E depois a vontade chega. Verdade, é verdade. E você citou aí também esse versículo, né? Que está citado aqui no chat, né? O testemunho de Cristo é o Isso, espírito da profecia, né? E isso. esse versículo, ele marca muito na minha vida. Eu estava abrindo aqui só para confirmar o endereço. Apocalipse 19:10. Essa coisa marcou, cravou assim na minha cabeça, essa palavra. Na verdade, isso não é o versículo 19:10, isso é o fim do versículo 19:10, né? Mas ele tem isso, né? Fechando. Antes disso, tem assim: adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa palavra é muito importante. E a gente negligencia ela muito, né? Muito. A gente precisa aprender a falar das coisas maravilhosas que Deus faz no nosso meio. Às vezes a gente negligencia. Minha gente, é tanto milagre, é tanta cura no nosso meio, é tanta coisa acontecendo e a gente não se abala, a gente é como se nada tivesse acontecendo. Isso tem que reverberar, isso tem que crescer, isso tem que ser conhecido, sabido, para aumentar a expectativa das pessoas, né? O que está dito exatamente no finzinho do texto, né? Aquilo traz ânimo, né? Aquilo traz esperança para as pessoas, né? Para a gente ver assim, Deus está vivo, Deus está agindo. A gente precisa fazer isso, né? Aí, então, é uma coisa muito importante da gente lembrar o testemunho. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Deixa mais gente falar, senão eu fico falando aqui. Eu nunca entro, quando eu entro, eu falo que só a gota. Vamos, minha gente, fala aí. Vai, Rossana levantou a mão. Vamos, Rossana. Então, sobre o que foi falado, né, que eles foram perseguidos e fugiram, né, da cidade, mas eles retornaram, né, eles devem ter ido para o caminho e voltado pelo mesmo caminho, né, Sim. é o que o texto fala. E aí eu fiquei pensando, caramba, né, eles não tiveram medo de voltar para a cidade, né, que eles foram perseguidos, apedrejados, né? Eles não tiveram medo, né? Eles voltaram, né, com ousadia. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas aí você falou um detalhe, né? Eles não voltaram para pregar o evangelho, mas eles voltaram para encorajar os discípulos.
né? Porque a mensagem foi dada, né? Então, cabe a eles aceitarem ou não. E Isso. eles não aceitaram, tanto é que os apóstolos precisaram fugir. Mas aí os apóstolos retornam, não acredito que não foi para pregar novamente, mas para animar os discípulos, né? E assim, muitas vezes eu pelo menos eu fico assim angustiada de caramba, eu falei para aquela pessoa e aquela pessoa não aceitou, não quis entender ou não quis dar ouvidos, né? E a gente fica nessa insistência, né? Sabendo que não é na nossa força, mas é quem vai convencer. A gente dá a palavra, mas quem vai convencer é o Espírito, né? O Espírito. Mas, assim, outra coisa que eu também queria comentar sobre a pergunta, né, Kátia, que você tinha construiu na chamada do Apegando-se, né? Coloca aí. Né? Naquele tempo, né, eles eram apedrejados, eles eram perseguidos, eram mortos, né? Mas mesmo diante de tudo isso, eles com ousadia continuavam a proclamar o evangelho, né? E aí você coloca em nós, né? E nós, hoje, nós não enfrentamos essas animosidades, né? Nós não enfrentamos, nós temos liberdade para pregar o evangelho. Mas a gente tem proclamado, mesmo diante da facilidade, mesmo diante da liberdade, né? A gente tem proclamado esse evangelho, né? Porque a gente não sofre essas perseguições, a gente se cala, né? A gente não propaga esse evangelho. E aí fica a pergunta aí para todas nós, né? E nós, a gente tem pregado, né? Mesmo diante dessa liberdade que nós temos. Exatamente. Temos muita liberdade, temos espaço, temos meios, né? Tanta mídia social, tanta oportunidade, né? Presencialmente, falando, né, para os nossos amigos do que Deus tem feito na nossa vida, né, sendo com Paulo, né, testemunha viva do que acontece, porque agora ele está dando testemunho para os irmãos que enviaram ele. Então, era um povo que já cria, já tinha fé, já exercitava a fé, mas mesmo assim, eles pregavam para eles no sentido de dizer, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, pessoas se converteram, muita gente se converteu, então é importante que os nossos olhos estejam fitos no fruto, porque às vezes, olha assim, eles foram perseguidos, foram apedrejados, vou não, mas eles deram glória pelo que tinha sido feito, né? Pelo que Deus tinha produzido através da obra, né? Do ID, da disponibilidade de Paulo e Barnabé, né? Deus fez coisas. E, assim, às vezes a gente quer um cristianismo olha, você quer sua oração, bota aqui, bota aqui que a gente vai orar por você. Tudo bem, a gente ora uns pelos outros, mas pelo menos orar. A gente viu, e eu ressaltei aqui, Ana, estou de olho em você, aguenta aí que eu chamo já. Mas, assim, a coisa que mais me marcou essa semana, é que eles estavam sempre em jejum e oração. Estavam sempre em jejum e oração. Então, isso é como um pano de fundo, que você tem as coisas rolando no meio, mas ele está lá, o tempo todo está lá. O jejum e a oração da igreja, que faz com que tudo isso aconteça. Porque assim, cadê os milagres? Cadê que não acontece hoje em dia? Cadê o povo que não se converte? Cadê o não sei o quê? Aleluia. Jejum e oração. Então, eles se movem e tal, mas eles estão sempre recorrendo às armas espirituais que Deus ofereceu, jejum e oração. É o equipar. Amém? Aleluia, amém. Vamos lá, Ana Flávia, vamos embora. Gente, eu vou tentar ser rápida aqui, eu sei que vai já no fim, né? Mas esse comodismo que você falou, a gente está naquela igrejinha, sentadinha, bonitinho, todo confortável, né? Então, a gente não pode estar com os olhos da gente naquilo ali, mas naquilo que Deus te chamou para fazer, né? Eu falo em confortável, em próximo, porque eu morava simplesmente aqui em João Pessoa, a 2 esquinas da igreja, gente. 2. Eu ia caminhando.
Quando Deus me mandou mover, porque a gente tem que se mover sobre aquilo que Deus já te mandou fazer. Aquela palavra você tem na sua vida, né? E eu tenho uma palavra profética desde o começo que eu vou caminhar, né? E Deus, quando me tirou aqui, de perto daquela igreja, ele disse, vai para a tua casa, para Paulista, é lá que eu te quero. Mas não tem comunhão, gente. Não tem igreja, mas eu já declaro que vamos ter uma igreja lá em nome de Jesus. Amém. Mas quando eu chego lá nesse local, a igreja que Deus me direcionou são 3 ônibus. Olinda, Águazinha. Mais de 1h30 de ônibus, né? E eu fui. E Deus é tão bom que me providenciou carona. Eu tinha um bispo morando a 2 esquinas da minha, eu não sabia. Né? E aí eu tinha minha carona para ir também. Que conforto, assim, hein? Que conforto. Que conforto, né? Mas eu dei aquele passo, Deus disse, sai dessa tenda, vai para aquela. Aí eu vou, meu Deus, mas lá não tem comunhão, para onde é que eu vou? Né? Pronto, mas Deus já resolveu. Quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando Deus manda, ele se responsabiliza por tudo. Ele traz todos os recursos. Agora, cabe a nós fazer aquele esforço de cooperar. Ele quer que a gente coopere com ele. Não é que a gente fique esperando que caia o maná do céu. Porque é o seguinte, quando cai o maná do céu, a gente também reclama. A gente também acha que não era bem assim. Dava para mudar o menu, dava para fazer diferente. Então, é o seguinte, o chamado é para sacrifício. Se tiver que ir de 3 ônibus, a gente vai com 3 ônibus. Ou a gente cria uma igreja no lugar onde a gente está. Minha gente está muito longe. Eu e vocês aqui, vamos se juntar e vamos orar, porque, de repente, Deus quer abrir uma igreja naquele lugar que você está. Então, é muito importante que a gente esteja ligado nas oportunidades de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que qualquer tribulação é oportunidade de um milagre de Deus. Qualquer uma. Isso aí, essa regra, eu estou criando essa regra, meu Deus, isso aqui é verdade. Qualquer tribulação é oportunidade para Deus fazer uma coisa grande. Quanto maior a tribulação, maior o fruto. Então, assim, eu vou morrer, você vai morrer, mas a sua família todinha vai para Cristo Jesus. E você, como prêmio, vai para a glória. Não é ótimo? Acho ótimo. Sinceramente, morrer para crente, pensa na gente, morrer para crente e de volta para casa. Então, bora orar para o povo ao redor se converter tudinho, porque às vezes a gente precisa de uma coisa chocante ali. Então, assim, a gente realmente precisa ter olhos ao redor de ver cada dificuldade como uma oportunidade. Deus abençoe você, Ana, nessa sua busca aí, amém? Estamos chegando à hora final. Amém. Continua. Deus abençoe. Pastorzão, tá aí, vamos embora. Olha a oportunidade de falar sobre a igreja. Vamos nessa. Olá, gente, bom dia. Estou no Uber aqui, ainda na direção para a igreja. Estou já chegando, mas é muito bom, né? A gente vê, né, como a gente tem dito já, o livro de Atos, e ele é um inspirador, né? Ele é um testemunho e um encorajador para que, como a gente deve proceder hoje, né? Existe algo para a gente proceder hoje de uma maneira proativa, de uma maneira espiritualmente ativa, né? Então, isso a gente vai lançar na próxima semana. Aí vamos começar a falar já essa semana, hoje, sobre o mover de jejum, mover de oração, de unidade, porque é exatamente isso que o Cati falou aí. Ou seja, não tem um segredo, não. Ou seja, o segredo é a dependência mesmo. Eles faziam isso por causa da dependência, por causa do direcionamento, tá? Então, que a gente possa ver no livro de Atos e se sentir estimulado a tudo isso, tá bom? Vamos orar, então, pelo dia de hoje. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todas as pessoas que aqui estão. Nos dá, Deus, uma segurança para uma semana na Tua presença, de acordo com a Tua vontade. Queremos, sim, Pai, queremos nos esvaziar de nós mesmos e sempre cheios, Pai, da Tua vontade, seguirmos adiante, conforme o
propósito que tu nos comissiona para irmos aonde quer que seja necessário, da maneira que seja necessária. Abençoa, Pai, nós te agradecemos pelo dia, agradecemos pela semana, em nome de Jesus. Amém. 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 Oi, gente. Espero vocês Amém. agora às 10h17. Beijo. Amém. Valeu. Vamos embora, minha gente. Pegar a deixa, porque o Espírito Santo deu a deixa. Agora vocês têm que ir para o culto, ouvir o filme todo, né? Foi só o trailer. Amém, amém. Maravilha, Bom maravilha. domingo, Kátia. Bom dia para vocês. Obrigada. Beijo, Beijo, meus Deus amores. abençoe. Beijo.